Estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É a lição desse segundo trimestre. Então, vamos iniciarmos a nossa lição. Lição 13 é o sacerdócio celestial. Texto áureo: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo Ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz. E a leitura bíblica em classe, ela está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15, depois Apocalipse capítulo 21, de 1 ao 4. Hebreus 9, versículos 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, e os chamados recebam a promessa da herança eterna. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O objetivo geral dessa lição: conscientizar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Objetivos específicos dessa lição. Tópico 1: expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Tópico 2: explicar o sacerdócio universal da Igreja. Tópico 3: afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Amém? Glória a Deus. E o ponto central da lição: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Só temos um sumo sacerdote perfeito, puro, imaculado, que não teve pecado, o ofertante e a oferta inocente, Jesus Cristo. Então essa lição ela está falando sobre o sacerdócio celestial. E no sacerdote celestial, no tabernáculo celestial, tem um sumo sacerdote que chama-se Jesus Cristo e que nós vamos ver nesta lição de hoje. O apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, versículo 17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10, versículos 1. De tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial
E nessa lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial em que a sua igreja é o sacerdócio real. Então Jesus Cristo, o tabernáculo que foi feito pela mão do homem aqui na terra, por Moisés, ele já passou. E agora nós vivemos um tabernáculo celestial que está no trono da glória de Deus, aonde está o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, que ele ofereceu sacrifício uma vez por mim, uma vez por você, uma vez só, e não precisa mais repetir o gesto que ele fez ali na cruz do Calvário, oferecendo em holocausto em nosso favor, em favor da igreja. Então a igreja ela tem um dono, a igreja ela tem um sumo sacerdote que chama-se Jesus Cristo. O tópico 1 da lição fala sobre o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. O ponto 1, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Então, queridos, não tem João, não tem Joaquim, não tem José, não tem o presidente da república, não tem o governador, não tem o seu patrão, não tem pai, não tem a sua mãe, não tem Maria, não tem o dirigente de uma igreja que ele seja de sacerdote para nós. Não, Jesus Cristo, o sacerdote celestial, tem um único sumo sacerdote que chama-se Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Nenhum homem tem este poder aqui na face da terra de assumir esse sumo sacerdote. O sumo sacerdote Arão, o sumo sacerdote da descendência de Levi, eles passaram e veio um sumo sacerdote, uma nova lei, um novo tabernáculo, que é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Então, nenhum indivíduo tem esse direito de trazer para si que ele é o representante legal do povo aqui na face da terra, e nenhum indivíduo, somente em Jesus Cristo. O ponto 2 da lição do tópico 1 fala o sacerdócio coletivo dos cristãos. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo, está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então nós, como povo, como igreja aqui na face da terra, somos sacerdotes. Nós podemos oferecer sacrifícios, podemos oferecer holocaustos nesse templo novo, porque nós temos um sumo sacerdote que rasgou-se o véu quando ele ofereceu em nosso favor. Então nós podemos jejuar, podemos orar, ler a Bíblia, orar sobre os enfermos, os doentes, libertar os cativos e oprimidos, oferecendo sacrifício quando nós não podíamos entrar lá no lugar santo, que era o sacerdote que entrava por nós. Então Jesus Cristo veio, o véu se rasgou, então nós podemos oferecer sacrifício como sacerdote, mas não como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Amém, queridos? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele poder e glória para todos sempre. Amém. Jesus Cristo, da honra e toda a glória, que veio e tabernaculou entre nós, a palavra agarrou aí, tabernaculou entre nós, e se fez sumo sacerdote para que nós pudéssemos exercermos o nosso papel. Todo eu e você, nós somos sacerdotes, mas o nosso sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo. Então o sacerdócio coletivo é a igreja aqui na face da terra que exerce o seu papel. Se eu e você servimos a Cristo, aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, obedecemos e somos submissos à palavra, nós somos sacerdotes fazendo a obra de Deus aqui na face da terra. Ponto 3 do tópico 1. Jesus Cristo, o sumo sacerdote
no céu. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Desde a presciência, Deus já tinha criado na sua presciência esse tabernáculo celestial, porque ele sabia que o homem ia pecar, o homem é falho, que o homem é passageiro, imperfeito, pecador, mas o seu Filho, Jesus Cristo, ele é perfeito e não pecou, ofereceu em sacrifício, foi oferta e foi ofertante. Então, o Senhor fundou e não o homem. Então, esse tabernáculo, ele é eterno, através de Jesus Cristo, que está ministrando diante de Deus, à direita de Deus. Então, à direita de Deus, como nosso intercessor, como nosso mediador, só Jesus Cristo. Não tem outro nome, não tem outra pessoa que interceda por nós, que seja o nosso advogado, o nosso mediador diante de Deus. Jesus Cristo, nenhum outro nome, Jesus Cristo, o nosso mediador. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor, um conserto que não falha, que não